E aí galera, beleza ou não? Bem-vindos ao canal. Acho que sim! Acredito que não. Eu sou o Pedro. Eu sou o Thiago. E a gente está agradecendo mais uma vez vocês de estarem vendo esse vídeo. Se der, já dá o joinha de vocês, que ajuda a gente pra caramba. Compartilha o vídeo também. E é isso aí. Hoje a gente está aqui para falar de um tema muito interessante, curioso. Você já ouviu falar de pessoas que têm várias personalidades? Eu tenho um probleminha. Né? Não é só bipolar não, galera. É personalidades assim, vastas. Literalmente, né? uma pessoa dentro de outra pessoa, mas Dentro não de é outra. nesse sentido que você está pensando. Né? Isso. Que delícia! O que acontece é o seguinte, o nome disso se chama transtorno dissociativo de identidade. Ele é mais comum do que a gente imagina e a gente veio trazer alguns casos aqui para vocês que são históricos, vamos dizer assim, que teve uma repercussão legal, que tem umas curiosidades. Filme, algo assim, entendeu? A galera que sofre com essa doença, essa condição, ela apresenta lapso de memória, variação. É como aquele filme Amigo Imaginário, com o Robin Williams. Não sei se alguém aí já viu. Um excelente filme para ter uma noção. Ou Fragmentado, né? Que é o melhor da galerinha, né? É, o mais recente, né? O mais recente, dá para ter uma ideia bem bacana e é baseado Maconha. em fatos reais, inspirado, na verdade. Então, isso daí surge normalmente com trauma vivido, coisa que o paciente presenciou e muitas vezes não sabe que tem, né? E vai criando essas personalidades. É mesmo, é? Então a gente vai trazer para vocês alguns casos bem curiosos e que teve uma repercussão na mídia pública até bem interessante. Se liga aí. Tem demência? Bom, galera, o primeiro caso é o do Louis Vivet, um francês. Ele foi o precursor, né, porque teve o primeiro cadastro, o primeiro registro de pessoas que teve esse distúrbio dissociativo de personalidade. Ele já começa a vida dele meio conturbada, tal. Ele é filho, né, ou era filho de uma prostituta, e com 8 anos ele já começou a realizar alguns pequenos furtos, né, crimes e tal, para poder sobreviver, né, ou tentar sobreviver. Eu não assumo esse BO. Ele foi preso, claro, e foi levado para uma instituição onde passou a sua adolescência inteira. E no final da adolescência, aos 17 anos, ele foi liberado. Vivete, o que aconteceu foi tentar trabalhar, tentar uma vida honesta, digna, e arrumou serviço numa vinícola. Nessa vinícola, certo dia, uma víbora enrolou no braço dele e isso o deixou totalmente traumatizado e travado. O que aconteceu? O garoto ficou tão aterrorizado com isso que ele sofreu uma paralisia da cintura para baixo, certo? Nossa, imagino quanto deve ser tenso isso, né? Mas o caboclo travou da cintura para baixo. Ele acabou sendo levado para um hospício, né? E foi solto, né? Depois de 1 ano, quando ele voltou a andar, a caminhar. Nossa. Então, no entanto, quando isso ocorreu com o Vivet, ele não conseguia mais reconhecer as pessoas com quem ele convivia na instituição. Ou seja, ele já apresentava alguma coisa, né? E além disso, a personalidade dele foi alterada, passando por uma pessoa mais reclusa, mais sombria. O estado de apetite também foi alterado após um tempo. Aí beleza, o pessoal não levou muito em consideração, recebeu alta do hospital. Hospício, né? Não é um hospital, era um hospício mesmo. Ele realizava visitas frequentes, até que em um determinado momento ele recebeu o diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade. Agora você vê que a história do cara começa a mudar, né? Após o diagnóstico, ele passou de tratamento de hipnose, metaloterapia, que era um tratamento feito na época. E de acordo com um dos médicos, que ele tinha cerca de 10 personalidades. 10! Nossa, caralho, imagina. Você já acha ruim teu namorado ficar meio diferente na TPM? Você imagina um caboclo ter 10 Você personalidades conversa com ele diferentes. cedo de um jeito, depois do almoço é outro, de noite é outro. Tenso. Foda, hein? E sendo, cada um tinha um contexto diferente, falava coisas diferentes. E detalhe, quando a pessoa tem isso, ele não consegue lembrar
Fez uma coisa cedo, de tarde a outra, ele não lembrou do que ele fez cedo. Quando a Só quem vai lembrar é a personalidade que estava nele. Depois de muito estudo, tratamento, coisa e tal, os médicos relataram que ele tinha apenas 3 delas. Bom, galera, o próximo nome da nossa lista, ele já é um pouco mais famoso, o Robert Oxnam. Ele é um norte-americano, certo? Especializado em cultura chinesa. Por que ele é um pouco mais famoso que os outros? Ele se tornou famoso por acompanhar em viagens para a China ícones como Bill Gates ou George W. Bush, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. Após anos sofrendo com problemas mentais, Oxnam foi diagnosticado com alcoolismo. Porém, depois de suas sessões de terapia, e especialistas mudaram a opinião. Durante uma sessão, uma das suas personalidades, um menino agressivo chamado Tommy, sai daqui, seu cachorro, que vivia em um castelo, né, pode conversar com o psiquiatra. Ou seja, daí o psiquiatra percebeu que tinha alguma coisinha errada com ele. Beleza, depois desse incidente, especialistas identificaram 11 personalidades diferentes nele. Sabe que um era chinês? Não. Se fosse, não relataram, não. Com anos de tratamento, a galera conseguiu reduzir apenas para 3. Eu acredito que seja também naquele caso as 3 principais, né? Funde as outras e deixa 3 ali que não conseguem reverter o processo. Hoje ele convive com um jovem aventureiro que ama andar de patins chamado Bob. Depois, Robert é a personalidade principal. E depois tem o Andy, que no começo das sessões mostrava ser uma bruxa mesmo, que hoje tem ligação com o budismo. A experiência pôde ser acompanhada e gerou um livro nisso. Chama Uma Mente Fragmentada. Aí eu coloco muito no filme também, né? Fragmentado tem... É esquisito que uma das coisas dele de bruxa virou budista. Então, sei lá. Vai ver, a personalidade começou a ler lá, falou, não, acho que do bruxaria, budismo, não sei o que, é mais hippie. Nossa, que bosta! E a gente vê também a expansão que deve ser a mente do cara de possuir 3 personalidades distintas e ainda assim uma das personalidades é capaz de mudar. Então, né, evoluir. Nossa, Interessante, show de bola. Bom, galera, o próximo personagem da nossa lista é o Billy Milligan. Ele é um pouco também famoso, até porque ele foi o inspirador, no caso, do filme Fragmentado. O que aconteceu foi o seguinte: no estacionamento da universidade de uma universidade de Ohio, 3 garotas foram sequestradas. Até aí tudo bem. Porém, elas falaram que um era meio sueco, né? Meio alemão, sei lá, meio alemão, tinha um sotaque meio alemão. E já o outro parecia até ser um cara mais legal, mais simpático, certo? O que os policiais, no caso, começaram a investigação e sugeriram que era uma mesma pessoa, que seria quem? Billy Milligan, de 22 anos. Porém, cada um sequestrou uma menina com personalidade diferente. Realmente interessante. Eu acho, tipo assim, esse mundo, né, da psicanálise, você entrar na mente humana e entender o que realmente passa, porque os testes psiquiátricos, depois de todo o desfecho da história, na realidade ele tinha 24 personalidades. É muita gente. É muita gente dentro de um corpo só. Que enquanto cometia crimes, uma delas estava no poder, que era um iugoslavo chamado Raging, uma lésbica chamada Adela, e, como dizia, em defesa de Milligan, apresentou um diagnóstico dizendo que o jovem não tinha realizado nenhum crime. Ou seja, verdade, ele não fez, o corpo era personagens dele, mas a mentalidade era do outro, né? É um negócio meio cabuloso, né, cara? Se deixar tipo assim, defesa falar isso. Então, ele conseguiu ser absolvido, sendo o primeiro norte-americano a se livrar de uma pena nos Estados Unidos. Agora, buscar elaborar um processo de transtorno dissociativo e provar isso. Que não foi o personagem principal. Nossa, no caso, né? então, né? Tenso. Aí, no caso, passou anos, a instituição mental ele foi liberado. E hoje os especialistas afirmam que as personalidades haviam sumido. Eu não acredito nisso, porque, tipo, do jeito que a flora desaparece, não tem nenhum... Alguém tem que monitorar, né?
Bom, galera, a nossa primeira personagem feminina da história é a Chris Costner. O que acontece? Com os 2 anos de idade, ela já começou a apresentar alguns problemas mentais ou alguns distúrbios aí que levaram os pais dela a procurar tomar mais cuidado com ela. O que aconteceu para ativar, vamos dizer assim, o cérebro dela a esse ponto? Ela encontrou um corpo numa vala. E isso, é claro, uma menina de 2 anos de idade mexeu com a cabeça dela, teve um choque. O que acontece? Após o episódio, a família percebeu o comportamento dela e começou a procurar ajuda. No entanto, ela não lembrava das coisas que ela fazia antes, ou de alguma situação. Chris buscou ajuda após o nascimento do primeiro filho, ou seja, ela demorou muito para poder buscar ajuda. Mas por quê? Uma das personagens da criatura, no caso, uma das personagens da mulher, tentou sufocar a própria filha. Por que isso não teve um final trágico? Porque uma terceira personagem entrou no corpo da figura, assumiu o controle e impediu a segunda personalidade de praticar o ato criminoso. Olha só pra vocês verem como que é cabuloso a mente nossa. Você pode desenvolver tanto um lado bom quanto um lado mal, né? E engraçado que quando alguém, uma personalidade está fazendo mal, entra um outro personagem bom para poder reparar impedir, o erro, alguma coisa assim. Sei lá. E no caso, como uma personalidade tentou matar o filho, a outra socorreu e ela não estava no controle, isso daí gerou um livro. Posteriormente que gerou um filme, foi indicado, a atriz foi até indicada ao Oscar. Se alguém tiver curiosidade, digita em Google As 3 Máscaras de Eva. Bom, galera, o nosso último caso, também é de uma mulher, e é o caso mais intrigante, o mais cabuloso mesmo. É a da Trudy Chase, no caso. Ela, depois de sofrer por inúmeros abusos e violência infantil e ter uma vida estressante também na fase adulta, Trudy procurou a ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, no caso, e durante as sessões eles descobriram que ela tinha nada mais, nada menos que 92 personalidades distintas. Só? What the fuck? São 3 gerações de uma família dentro de uma pessoa. Você imagina isso, é muita gente. Eu entendi a referência. Mas, ao contrário dos outros casos que a gente passou, ela se dava muito bem com todos os personagens. Todas as pessoas, no caso, que viviam na cabeça dela, elas sabiam uma das outras e não tinha conflito nenhum, certo? A mais nova é uma menina de 5 anos e a mais velha, a gente não sabe ao certo quantos anos tinha, mas passava aí dos 90. O da hora é que o caso ficou conhecido como um dos mais famosos transtornos dissociativos de identidade do mundo. Os outros, o último gerou filme e livro, agora vocês vão ter ideia desse. Porque ela também escreveu uma autobiografia chamada de Ring Rabbit Rose, contando as suas experiências. Ela também foi inspiração para a criação da personagem Crazy Jane, da Patrulha do Destino da DC Comics, de Grant Morrison. Agora você pensa, uma doença dessa, tipo assim, gerar um personagem... Inspirar, Fora um livro, uma autobiografia, imagina você falar como eu viver com essa doença, coisa e tal. Cara, imagina você casado com uma mulher dessa. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Aqui, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado aí por você ter assistido até ao final. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, é lógico, já dá o like de vocês aí. Compartilhe, porque são histórias muito interessantes. E é isso aí, tamo junto. Deixe seu like! Valeu!